E a gente conversa agora com o Kleber Galerani, ele é professor dos cursos de Relações Internacionais. Boa tarde, muito obrigada por receber aqui a nossa equipe, falar com a gente aqui agora à tarde em nossos telejornais. Eu primeiro gostaria de te perguntar sobre o discurso que acabou de acontecer, um discurso que durou cerca de 10 minutos e não foi um discurso ao vivo, foi um discurso gravado no Palácio de Buckingham. Esse discurso estava mesmo previsto para não ser ao vivo, queria sua avaliação sobre isso e também sobre tudo o que foi falado até agora. Muito boa tarde, Renata. Muito boa tarde aos telespectadores da Record News e do programa Hora News. Certo é que havia a previsão do discurso do rei nesse dia, 9 de setembro. Entretanto, esse formato de ser ao vivo ou gravado ainda não estava estipulado. Certo é que a comunicação nesse momento chave é muito importante para a coroa britânica. Deste modo, acredito que, em sendo uma transmissão gravada, as palavras foram muito bem escolhidas para indicar uma segurança e uma estabilidade neste processo de transição no trono inglês. Certo é que a rainha reinou cerca de 70 anos, conduzindo com bastante segurança e estabilidade, encarnando e personificando a própria monarquia dentro da Inglaterra. E há algumas dúvidas sobre o perfil de Charles de conseguir conduzir com esta mesma unidade dentro do Reino Unido. Deste modo, acredito que a gravação do discurso tem a ver com essa escolha das palavras para que de modo transmita uma segurança maior, tanto aos súditos, aos cidadãos do Reino Unido, quanto também ao mundo, Renata. Kleber, a gente vem aqui dizendo desde ontem sobre esse plano, esses protocolos que já estão prontos há bastante tempo a serem seguidos. A gente pode chegar até a dizer que esse discurso já estava até meio pronto? É bem possível, Renata, uma vez que, segundo a Operação London Bridge, os 10 próximos dias, partindo do falecimento da monarca, estão milimetricamente calculados, de modo que, passo a passo, dia após dia, observa-se este protocolo estabelecido. Então, certamente, esse discurso estava preparado para garantir uma transição serena em virtude da importância que o Reino Unido tem no mundo. Outrora, foram um dos grandes impérios que existiu na humanidade, controlando cerca de quase 20% da população mundial. Hoje, não mais tem esta grande influência, mas ainda mantém uma influência cultural e uma influência política muito acentuada. Basta ver o processo do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, como foi conturbado esse processo e os grandes impactos gerados. Certo é que esse processo e este protocolo, dia após dia, certamente incluiu este discurso apresentado no dia de hoje, Renata. Kleber, hoje pela manhã, quando agora rei Charles saiu da Escócia e chegou a Londres, ele seguiu por um comboio, chegou ali até a porta, até a frente do palácio e muito dizia que ele ia entrar direto, ele desceu ali do veículo e começou a chegar perto, a cumprimentar meio que as pessoas que estavam ali, a multidão que estavam ali aguardando por ele, menos de 24 horas após perder a sua mãe. Isso daí já foi uma quebra de protocolo dele tentar de alguma forma se aproximar dos súditos, coisa que a rainha fazia tão bem? Eu acredito numa solução de continuidade, Renata. Como você bem indicou, a rainha tinha este contato próximo com os súditos, embora mantendo os protocolos, observa-se que ela era muito querida pelos seus súditos, basta ver a repercussão que nós temos da sua morte. Certamente, então, Charles quis passar uma mensagem, que há uma continuidade e não uma ruptura da política que vinha sendo desenvolvida por sua mãe, a rainha Elizabeth. Tirando um
um ou outro ponto, por exemplo, a questão ambiental, certamente o que se espera é uma continuidade, em particular, em virtude do momento de instabilidade econômica e política que se vive dentro do Reino Unido. Então, este gesto de aproximação é certamente uma indicação desta continuidade, uma busca de uma relação mais próxima com os cidadãos do Reino Unido. Renata. Continuidade realmente é o que se espera, mas agora falando do carisma, a gente sabe, não estamos especulando aqui, pesquisas já comprovaram que menos de 50% dos britânicos aprovavam a figura do agora rei Charles, muito diferente da sua mãe, que era muito querida, o carisma dele não chegava nem aos pés da rainha. O que pode ser feito agora, como ele deve trabalhar para reverter essa imagem? Certamente esta imagem foi, de algum modo, deteriorada no contexto do divórcio entre ele e a princesa Diana. Desde aquele determinado momento, em particular sobre os rumores de eventual relação extraconjugal com Camilla Parker, que agora será a rainha consorte, não geraram ou não repercutiram da melhor maneira entre os súditos, uma vez que Diana tinha um carisma muito acentuado. Certo é que esse carisma ele terá que conquistar. Não é, como você bem indicou, muito bem aceito pela população, mas inicialmente, quando chegou agora recentemente esse contato com o povo, isto é um sinal de que ele quer estreitar esses laços e certamente melhorar esta imagem. Se ele conseguirá, certamente o tempo dirá. Mas ele tem esta capacidade, em particular, o seu filho, William, também, para estabelecer esta ponte, modernizando a monarquia dentro do Reino Unido, Renata. A sombra da Diana ainda é algo que atrapalha a imagem do casal? Eu te pergunto isso porque na semana passada foi lembrado os 25 anos do acidente que a Diana sofreu e morreu em Paris, na França. A gente sabe que ela era idolatrada não só na Inglaterra como no mundo todo. E isso por muitos anos prejudicou a imagem ali da família real. Você acha que a Diana, a imagem dela ainda é uma sombra que o casal, agora rei e rainha, carregam? Certamente, Renata, o passado é difícil de ser reescrito e certamente a postura que se adotou naquele determinado momento, inclusive da própria Rainha Elizabeth, que foi um período de baixa da monarquia na década de 90 dentro do Reino Unido, sofreu as consequências disso. Quanto mais o seu filho, que era casado com uma das princesas mais conhecidas, carismáticas e aceitas no mundo ocidental. De todo modo, nós observamos que há necessidade de se reinventar e de reconstruir. Ele chega ao reinado com 73 anos, um dos reis que chega a reinar com uma idade mais avançada, tendo que enfrentar e, de alguma forma, buscar superar um legado de 7 décadas de sua mãe. Certo é que ela passou pela Segunda Guerra Mundial, pelo período da Guerra Fria, pelo contexto neoliberal e mudou propriamente o século e continuou indicando esta estabilidade num contexto de grandes transições e mudanças que o mundo enfrentou. Se ele conseguirá manter e trazer esta condição de trazer os súditos mais próximos de si, certamente esta sombra daquilo que significou Diana continuará a pairar dentro da família real, em particular a Charles e a Parker, Renata. E Kleber, muito por conta de, como você bem disse, que ele tem 73 anos e também por essa questão da popularidade, muito se fala que ele seria que o reinado de Charles seria um reinado de transição, levando em conta que o próximo a assumir ali na linha de sucessão seria o filho mais velho dele, o príncipe William, que é casado, mais novo, tem 40 anos, tem filho pequeno e é muito mais aceito ali pela população, principalmente britânica. Você acha que pode existir ali uma certa pressão nesse sentido?
Normalmente, a realeza, em particular a realeza britânica, tem uma solução de continuidade. Um evento passado que indicou esta transição foi justamente o antecessor do pai de Elizabeth, que reinou por volta de 1 ano, sequer chegou a ser coroado. Não é propriamente o perfil de Charles. Eu acredito que ele terá uma continuidade, mas essas pressões certamente existem, uma vez que William e Kate Middleton têm uma grande aceitação, tanto no Reino Unido quanto fora dele, quando viajam a outros países ou mesmo pelo engajamento nas redes sociais de suas publicações, indicam que certamente William e Kate Middleton são muito mais populares do que propriamente Charles. Mas acredito que mesmo existindo essas pressões, haverá uma solução de continuidade, havendo uma associação entre as imagens e fazendo esta transição regular aos poucos até a chegada de William, Renata.